Rocha, sou diretora do Departamento de Transferências Voluntárias. Estamos aqui para conversar hoje, ter um papo muito interessante com Christian Rosa, que é o coordenador de Informações Sociais do Ministério Público de Santa Catarina. Christian, me fala um pouco dessa experiência que vocês desenvolveram com relação à interoperabilidade e integração no Ministério Público de Santa Catarina e as dificuldades que vocês tiveram para interoperar esses dados. O que aconteceu? Quais foram os pontos? Como é que vocês avançaram? Como é que vocês transpuseram os principais desafios? Oi, Débora, tudo bem? Fico muito grato por ter recebido esse convite para conversar com vocês aqui. E eu vou fazer voltar um pouco no tempo, voltar ao ano de 1999, para contextualizar a atuação do Ministério Público e a utilização de dados, sejam dados abertos, sejam dados estratégicos de parceiros ou mesmo dados aqueles não estruturados da sociedade. O Ministério Público, tradicionalmente, ele atuava sempre sob provocação, sob demanda, e muito com papel de acusador. Isso, da Constituição de 88 para cá, vem mudando. No âmbito do Ministério Público de Santa Catarina, a gente começou a trabalhar com planejamento estratégico em 1999. E de lá para cá, a gente viu cada vez mais a necessidade de que a atuação ministerial seja alicerçada por diagnósticos em cima de dados e informações da sociedade, que no final das contas é o destinatário dos nossos esforços, né, o nosso cliente final. E que muita gente não gosta de chamar a sociedade, no âmbito da administração pública, de cliente, mas eu não vejo isso eu vejo isso sem muitos pudores, porque é um cliente sim que está pagando caro por serviços ou produtos, entregas públicas, e muitas vezes elas não estão chegando. E cabe ao Ministério Público não só fazer as suas próprias entregas, como atuar como fiscal e como representante da população, no sentido que outros órgãos da administração pública o façam. Então, do início do planejamento estratégico para cá, a gente sentiu então essa necessidade. O Ministério Público catarinense foi trabalhando no sentido, primeiro, de mudar de órgão acusador para um órgão mais resolutivo, focado em entrega de resultados reais para o cidadão. Ele saiu então dessa posição de acusador na esfera judicial e focou muito na esfera extrajudicial com os termos de ajustamento de conduta. O ato contínuo, no presente momento, nós queremos migrar para ser um órgão que trabalha de maneira mais preditiva. Então, se a gente não tem, até eu sempre cito aquele filme com Tom Cruise, o Minority Report, não é, que eles tinham aqueles psychics que conseguiam antever um crime, que um crime iria ocorrer, e assim a polícia conseguiria evitar. A gente, como não tem isso, mas a gente tem um valor muito grande dentro da informação. A informação pode nos antever situações, mas para isso a gente precisa dela bem qualificada, disponível, etc. Então, o grande desafio nosso agora é essa garimpagem da informação que possibilite que o Ministério Público haja de maneira mais preventiva e não apenas reativa. Então, no dia de hoje, a gente trabalha com plataformas de Business Intelligence, de BI, onde essa informação, esse dado vamos dizer assim, modelado para atender aos interesses da sociedade através da atuação do Ministério Público. Eu sou, então, assim, um dos grandes desafios e talvez dificuldades é que o dado que vem dos órgãos parceiros, ele não vem no formato ou qualificado de maneira a que a gente consiga realizar essa entrega. Então, a gente tem um segundo trabalho interno com relação a esses dados. Mas a gente sabe que eles existem. A própria lei de acesso à informação e os portais da transparência, eles já acho que são um passo além, mas ainda assim a gente tem sentido que é onde está o Wall-E. O Wall-E está lá, mas parece que ele não quer se deixar mostrar. Então a gente, além da gente ter a dificuldade de conseguir chegar nessa informação hoje, a gente também está fomentando que, por exemplo, no estado de Santa Catarina, que os municípios ofereçam essa informação de maneira mais qualificada para o cidadão, que é o fiscal, no final das contas, da entrega desse serviço para a sociedade. Mas, Christian, me explica um pouco, vamos compartilhar com os nossos colegas quais foram as principais dificuldades que vocês enfrentaram nesse momento que vocês estão vivendo agora,
para a captação, por exemplo, de dados externos, para a integração desses dados com a sua estrutura. Você colocou que as informações, por exemplo, não vêm no formato necessário. Como é que vocês estão fazendo para conseguir ter acesso a essas informações e trabalhar isso de forma estruturada? E para vencer os silos de informação, digamos assim, a propriedade da informação que às vezes é de um determinado órgão, como é que vocês estão avançando com relação a isso? Perfeito. Acho que a nossa grande dificuldade, ela sempre vai ser mais cultural ou política institucional do que técnica. A gente já conversava anteriormente que a questão técnica sempre se resolve. Muitas vezes essa informação, ela vem, até deixa eu só contextualizar. Então nós trabalhamos basicamente com 3 tipos de informação. A nossa informação interna, certo. E ela existe tanto da atividade meio quanto da atividade fim, o controle dos indicadores do planejamento estratégico, ou seja, todos os programas institucionais, a gestão da atuação dos membros do Ministério Público na atividade fim, na promotoria. Então isso a gente tem também um sistema de gestão da... Existe uma corregedoria interna que faz esse monitoramento? Também temos indicadores de resultado para a integração com desempenho? Também sim. E eles são monitorados. Perfeito. Tá? Então a gente tem toda essa situação de informação interna que está sendo consumida. Nós criamos essa coordenadoria de informação social e dentro dela um escritório de ciência de dados para tentar extrair o valor desse dado. Perfeito. Então, de maneira com a maior veracidade possível e, dentro do possível, com a maior velocidade possível. Que são os 3 vezes, inclusive, do Big Data, que era um passo ainda que eu vou chegar. Segundo, a informação pública, aquelas que são chamados dados abertos, e eu mesmo recentemente fui ver que existe até toda uma semântica que se fala dentro dos dados abertos, que até nós temos ainda uma lição de casa para fazer no Ministério Público, que é tornar os nossos dados também abertos de fato, porque hoje a gente tem os dados públicos e opções de download ou de até busca desse dado, mas não, por exemplo, todos eles dentro do que preconiza os padrões EPING, por exemplo. Em algumas situações, sim, a interoperabilidade entre o Ministério Público e o Tribunal de Justiça em Santa Catarina, ela já adota os padrões EPING. Perfeito. Então, por quê? Porque o trabalho do Ministério Público ele não se encerra dentro do MP. Perfeito. Ele é um trâmite que vai e volta. Então, nós temos o nosso sistema de gestão que chama SIG-MP, que é do Ministério Público, e esse processo todo tramita para o SAG, que é o sistema do Poder Judiciário. E existe um vai e volta no serviço. Eu te faço uma pergunta. Nesse momento a gente tem. Nesse caso específico da integração do Ministério Público com o Tribunal de Justiça, os padrões EPING auxiliaram dentro do processo? Sim, auxiliaram e... Vocês conseguiram, a partir daí, digamos assim, pular passos ou avançar nesse espaço no nível de maturidade desse processo de integração? Sim. Eu não sou da área de TI, então toda a questão dos padrões e dos protocolos de interoperabilidade é uma seara que eu não me aventuraria a comentar. Mas eu observo as dificuldades que existem e não existiram nesse caso. Dificuldades sempre existirão, sim, mas não em volume como a gente tem encontrado com outros órgãos parceiros muitas vezes. A dificuldade criada pela não interoperabilidade. Sim. Então isso eu posso falar. A gente, quando vai atrás de um dado de órgão parceiro e que são em padrões ou obedecem critérios, protocolos ou regramentos completamente diferentes dos nossos, o que acontece é que a gente tem muito mais trabalho para modelar esse dado de forma a atender o negócio do Ministério Público. Perfeito. Então a gente observa que o modelo replicável ou padrão dentro desse tipo de serviço é interessante porque ele poupa tempo, recurso humano, recurso financeiro, retrabalho, a qualificação da informação passa a ser maior, a veracidade dela. Então, nesse sentido, a gente acredita que, sim, a experiência federal, assim, sem dúvida, está de parabéns, é muito interessante. A gente sabe que são os órgãos do CISP os primeiros que são por normatização, obrigados a utilizar, mas que outros órgãos, inclusive a gente tem notícia que o Ministério Público da Bahia, tem mais outros ministérios públicos que já estão utilizando
os padrões de interoperabilidade do EPING. Então a gente acredita que a disseminação dessa cultura só vai trazer benefício. Perfeito. Retornando na nossa questão da informação do MP, então eu falava que a gente tem informação interna e ela parte de mais de 70 sistemas. E eles operam em painéis de visualização, em dashboards, tanto individuais por área, quanto integrados conforme a administração superior necessite da informação. Perfeito. Essa informação ela já hoje se relaciona com a informação extraída de alguns órgãos parceiros. Muitas vezes, aí tu me perguntava como que a gente chega nessa informação. Muitas vezes a gente chega nessa informação através daquilo que é publicado, por exemplo, nos portais de transparência, outras tantas vezes em informações disponibilizadas dependendo da missão do órgão, por exemplo, Secretaria de Segurança Pública ou de Educação ou um órgão fiscalizador ambiental, etc. Informações inerentes à atividade fim desses órgãos, que são além de portais de transparência ou além da lei de acesso à informação, mas são informações que os órgãos já tornaram públicas, não necessariamente dentro de um padrão de interoperabilidade, mas elas estão lá disponíveis, nos dá um pouco mais de trabalho, a gente consegue acessar. Mas já é um começo, já não está sem disponível. dúvida. E é aquela questão que eu falava antes, ainda não está em padrão, ainda não obedece a alguns critérios técnicos, mas alguma coisa da cultura, da política institucional dos órgãos vai se quebrando e vaidades vão caindo, a chave da gaveta onde está a informação, ela já começa a ser feito cópia no chaveiro para os parceiros, então todos aqueles stakeholders podem começar a consumir essa informação, além da própria sociedade, mais uma vez, que eu acho que o cidadão é sempre o foco principal. E, além disso, a gente trabalha com a informação também através de termos de convênio, termos de cooperação técnica. Então, aí a gente já tem um acesso direto aos bancos de dados, traz a informação para dentro do Ministério Público e, mais uma vez, ela vai ser trabalhada no escritório de ciência de dados e disponibilizada para o nosso público interno, inicialmente, os promotores ou funcionários do Ministério Público que trabalham em determinadas áreas de atuação do MP, a exemplo, meio ambiente, ordem tributária, moralidade administrativa, infância e juventude, etc. E também, que é uma pretensão para muito breve do Ministério Público, é disponibilizar um portal informacional. Ainda não tem a gente ainda não tem um nome, ele já está rodando na intranet, mas ainda não tem um nome, vamos dizer assim, a marca que vai para a sociedade, mas disponível para a sociedade, que seja uma espécie de repositório de informação de interesse da sociedade e que de alguma forma se relacione com a atuação do Ministério Público. Perfeito. Até de forma que a sociedade não só fiscalize a atuação, ajude o Ministério Público a fiscalizar a atuação de determinados entes da administração pública, mas que também fiscalize a própria atuação do Ministério Público e ele próprio possa saber se está de fato entregando valor para a sociedade, perfeito, resultados úteis à sociedade ou, vamos dizer, cumprindo tabela. Tá? E o terceiro e último passo de busca, de garimpo dessa informação é o que se tem falado muito agora, que é o Big Data, os grandes dados disponíveis nas redes. Então a gente está falando de dados das redes sociais, de blogs ou de dados da imprensa de maneira não estruturada. A gente tem acompanhado alguma coisa, a gente não está ainda coletando, a gente tem monitorado, por exemplo, o sentimento social com relação a determinados acontecimentos. Parte de segurança pública a gente já começa... Tem indicadores para isso? Ainda não. De percepção, digamos assim, de experiência ou de sensação, de sentimento da sociedade? Não tem indicadores, mas os robôs eles conseguem dizer se a sociedade ela está, vamos dizer, indiferente a determinado fato ou se ela se manifesta de forma negativa ou positiva. E isso para o Ministério Público já é bastante interessante, porque ela pode indicar indícios de irregularidades que às vezes o dado público, aberto e oficial não demonstra. Então, na questão da segurança pública, os dados não estruturados eles já oferecem respostas bem mais rápidas do que o dado oficial. Ele leva menos tempo, a sociedade se manifesta de maneira muito mais rápida sobre N fatos na área de segurança pública, ocorrência de crimes, etc. Antes mesmo que saia na imprensa, a gente já consegue ter um termômetro que é algo de errado. Algo de errado aconteceu. Assim, aconteceu num prazo muito curto, você já consegue acompanhar esses indicadores e a partir daí estruturar o foco dos seus monitoramentos
da ação fim. Exatamente. Perfeito. Parabéns, muito obrigada. Eu que agradeço. Até logo, obrigada.